também só queria acrescentar que é natural que, quando começarmos a ler, e eu a ler também, que haja uma palavra ou outra que seja diferente. Isto precisamente porque as traduções não são feitas pelas mesmas pessoas. Recentemente agora já há outros a traduzir, mas no fundo o conteúdo é o mesmo, não é? Então vamos ler então a notícia sobre o livro. Este volume de Allan Kardec apresenta-nos o texto de uma obra de iniciação à doutrina. Muitos espíritas pensam que estes pequenos livros introdutórios não têm mais nenhum interesse. É uma ideia falsa, resultante da falta de estudo metódico e, portanto, sério do espiritismo. Nenhum estudante consciencioso endossa esta opinião. Pelo contrário, todos compreendem o valor permanente destas páginas iniciáticas, que até mesmo os maiores conhecedores do assunto devem reler e consultar periodicamente. O Espiritismo é ainda tão mal conhecido e compreendido, mesmo dos que mais o estudam e mais falam e escrevem a respeito, que estes pequenos trabalhos de Kardec, justamente por sua simplicidade e seu caráter de síntese, oferecem aos mais velhos a possibilidade, os mais velhos que estão nestes livros espíritas, a possibilidade de perceberem novas perspectivas e surpreendentes aspectos da doutrina. O que é o Espiritismo, escrito e publicado por Kardec em 1859. É um pequeno livro introdutório ao estudo da doutrina, que não se inclui propriamente na codificação, mas que está diretamente relacionado com o Livro dos Espíritos, editado em 1857, decorrendo da introdução e do prólogo. Isso demonstra que Kardec, depois da divulgação do Livro dos Espíritos, pedra fundamental e marca inicial da codificação, sentiu a necessidade de oferecer aos interessados um roteiro inicial bem resumido e simples. Ninguém se iluda, porém, com essa simplicidade aparente. Mesmo nesta cartilha espírita, muitos veteranos terão o que compreender e aprender. Por outro lado, é inegável a importância didática dessas súmulas, que servem ao mesmo tempo para avivar a memória, reajustar a visão global do assunto e, não raro, chamar a atenção do estudante, do professor e mesmo do mais profundo conhecedor para certos problemas que escaparam a uma apreciação acurada. Kardec sempre insistiu na necessidade de um estudo assíduo, metódico e incessante do Espiritismo. E quanto mais seguimos o seu conselho, mais compreendemos a sua razão. Resta acentuar a importância destes livros de iniciação no tocante ao aspecto metodológico do ensino espírita. Com eles, Kardec inaugurou no Espiritismo uma disciplina hoje indispensável em todas as escolas de estudos superiores de ciência, filosofia, religião, artes e técnicas, a introdução. Com o seu agudo senso de professor, formado na escola pestolusiana e orientada pela disciplina e o rigor lógico do pensamento francês, Kardec imprimiu a forma decisiva a essa disciplina no campo do conhecimento espírita. Por mais que se queira hoje escrever novos trabalhos de introdução à doutrina, o que é evidentemente necessário, não se pode relegar ao passado, nem simplesmente esquecer o que estes livros oferecem. Temos sempre que partir das suas premissas e de lembrar aos interessados a conveniência e, mais do que isso, a absoluta necessidade de lerem e estudarem essas obras do mestre Allan Kardec. Porque no passado e no presente ninguém ainda surgiu no mundo com maior capacidade e mais profunda compreensão do Espiritismo do que o autor desta obra. Todos podem dar a sua contribuição à obra de divulgação do Espiritismo em nosso tempo, dentro de suas possibilidades de experiência e conhecimento,
Todos podem ajudar as novas gerações a encontrar as relações das novas conquistas da cultura com os princípios espíritas, ou, do outro lado, a encontrarem as antecipações dessas conquistas no espiritismo. Mas ninguém tem condições intelectuais e espirituais para superar Kardec, simplesmente pelo facto de que Kardec não é um autor isolado, um solitário do pensamento, mas o codificador, assessorado na Terra pelos companheiros de missão e assistido do além pelos Espíritos do Senhor. A obra que nos deixou não é dele, como ele sempre o afirmou, mas dos seus mestres espirituais. A doutrina que nos legou não é o kardecismo, mas o espiritismo, ou seja, a doutrina dos espíritos. Os livros de iniciação não escapam a essa condição. Foram escritos por Kardec, não há dúvida, mas sob orientação dos espíritos, que não se interessavam somente pelo momento em que o espiritismo surgia, mas principalmente pelo futuro da humanidade, pelo desenvolvimento geral da cultura em nosso mundo. O espiritismo marcou o momento de transição da Terra para o plano superior e veio fundamentar essa fase. Não é a obra de um século, mas a abertura de um novo ciclo na evolução de séculos futuros. José Herculano Pires. Eu achei que esta nota do livro que era muito interessante. Então, o livro que é o Espiritismo, ele divide-se em 3 capítulos, como já foi dito aqui algumas vezes, mas convém sempre relembrarmos, porque nós precisamos de ouvir as coisas várias vezes para que possamos também entender melhor. Ele divide-se em 3 capítulos. O primeiro capítulo sob a forma de diálogos, diálogo com um crítico, um cético e um padre. Traz respostas àqueles que desconhecem os princípios básicos da doutrina espírita, bem como apropriadas refutações aos seus contraditores. O segundo capítulo expõe parte da ciência prática e experimental, caracterizando-se por um resumo do Livro dos Médiuns. No terceiro capítulo, apresenta um resumo do Livro dos Espíritos, com a solução apontada pela doutrina espírita de alguns problemas de ordem psicológica, moral e filosófica. O meu tema está inserido no segundo diálogo, ou seja, o diálogo com o cético, com o título Utilidade das Manifestações. E então, vou passar então a ler. Mas antes de ler, eu só queria acrescentar também um pequeno resumo de um texto de Allan Kardec em relação às manifestações. As manifestações espíritas, sejam de que natureza forem, nada têm de sobrenatural ou maravilhoso. São fenómenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações entre o mundo visível e invisível. Lei tão natural quanto da eletricidade, da gravitação, etc. O espiritismo é a ciência que nos dá a conhecer essa lei, como a mecânica nos dá a conhecer a lei do movimento e a ótica da luz. Estando na natureza, as manifestações se hão produzido em todas as épocas. E agora então vamos ler o diálogo que, neste caso, o V, como já aqui foi explicado, tem a ver com o cético e com o crítico. Neste caso, o cético. Então a pergunta é a seguinte: supondo que tudo se tenha evidenciado e que o espiritismo esteja reconhecido como realidade, qual a sua utilidade prática? Sem ele, até hoje, temos vivido tranquilamente. Não lhe parece que poderíamos continuar assim? E Allan Kardec responde: o mesmo se pode dizer das estradas de ferro e da navegação a vapor, sem as quais também se vivia muito tranquilamente. E realmente é verdade, porque nós, nos tempos em que os barcos eram à vela, nós também vivíamos nessa época, mas de uma forma não tão, digamos assim, tão agradável, muito mais rápida
do que nessa época. Portanto, é bom, o conhecimento é bom, não é? Embora aqui o cético achasse ou ache, e este cético não se refere a um, refere-se aos céticos de outrora, não é? Do passado e de hoje também, porque estes céticos e estes críticos são vários, não se refere a só uma pessoa. Portanto, ele achava que nada seria preciso, tudo estaria na mesma e viveríamos tranquilamente, mesmo sem essa evolução. Mas nós sabemos que não é bem assim. E então, Allan Kardec continua. Se por utilidade prática o senhor entende os meios de viver bem, de fazer fortuna, de conhecer o futuro, de descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, de reconquistar heranças e furtar-se ao trabalho de investigação, o Espiritismo não tem utilidades práticas, pois nem reduzir-se a ações e muito menos oferecer invenções inteiramente acabadas, prontas para serem exploradas. Portanto, o Espiritismo não tem essa utilidade, a utilidade de fazer fortuna ou de conhecer o futuro. O Espiritismo tem outras finalidades que nós, graças a Deus, já vamos conhecendo. Sob este ponto de vista, continua Kardec, quantas ciências não são absolutamente inúteis, quantas existem que nenhuma vantagem apresentam do ponto de vista comercial. Os homens já viviam perfeitamente antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivesse conhecimento de que era a Terra e não o Sol que girava, antes que se tivesse feito o cálculo dos eclipses e que se conhecesse o mundo microscópico, antes de 1000 coisas mais. Para que o trigo cresça, o lavrador não precisa saber o que é um cometa. Porque então os sábios que se entregam a essas investigações? E quem se atreverá a dizer que perdem tempo com elas? É claro que quem investiga, quem analisa, não perde tempo, traz-nos informações que fazem também desenvolver a nossa inteligência. Portanto, o conhecimento só nos traz coisas boas, não é? Tudo quanto serve para suspender uma ponta do véu do desconhecido contribui para o desenvolvimento da inteligência, dilata o círculo das ideias, levando-nos ao conhecimento das leis da natureza. Em virtude de uma delas, existe o mundo dos espíritos. O Espiritismo leva-nos a conhecê-la, ensina a influência que o mundo invisível exerce sobre o mundo visível e as suas relações recíprocas, assim como a astronomia ensina as relações que os astros têm com a Terra. Apresenta-nos esse mundo invisível como uma das forças que governam o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Supondo que sua utilidade se limita a isto, à revelação de semelhante poder, abstração feita de toda a doutrina moral, não será por acaso importante contribuição? Diz, isto é uma observação de Allan Kardec. Não representa nada a revelação de todo um mundo novo, sobretudo se o conhecimento desse mundo nos leva à resolução de um sem número de problemas até então insolúveis. Se nos inicia nos ministérios do além-túmulo, que certamente nos interessam, pois todos nós, fatalmente, cedo ou tarde, daremos esse passo. Outra fatalidade, porém, e mais positiva, tem o Espiritismo, qual seja a influência que exerce pela força natural das coisas. O Espiritismo é a prova patente da existência da alma, de sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade e do seu verdadeiro destino. É, pois, a força destruidora do materialismo, não com o raciocínio, mas com factos. Não se pode pedir ao Espiritismo mais do que ele pode dar, nem buscar nele outra finalidade, senão a providencial. Portanto, nós não podemos pedir mais a esta doutrina do que aquilo que Deus nos enviou, não é? Portanto, ele não dá a fortuna, o conhecimento, a resolução de muita coisa que também tem de ser feita por nós. Ele traz-nos os conhecimentos, ele tira-nos os véus que muitas das vezes nos obscurecem a nossa mente, a nossa forma de ser. Enfim, ele é realmente a verdade para nós e a luz. Antes dos progressos formais na astronomia, acreditava-se na astrologia.
Seria razoável assegurar que a astronomia não serve nada porque já não se pode descobrir na influência dos astros o propósito do destino? Do mesmo modo que a astronomia destronou os astrólogos, o espiritismo destronou os adivinhos e feiticeiros, os prognosticadores do futuro. É para a magia o que a astronomia é para a astrologia e a química para a alquimia. Portanto, nós temos aqui várias ciências, não é? Que foram ultrapassadas. Foram ultrapassadas para a astronomia, foram ultrapassadas pela química, no que se refere à alquimia. Elas, na altura, foram realmente estudadas, elas foram proveitosas na altura, mas perderam-se no tempo sem um fundamento mais correto, mais aprofundado, coisa que as outras ciências, nomeadamente a que falámos aqui, o fizeram estudando, aprofundando e comprovando. Portanto, tal como o espiritismo. Portanto, o espiritismo é uma ciência, para além de filosofia e religião, e mais uma coisa que agora não me lembra, mas também faz parte disso. Mas o espiritismo, ainda não houve ciência nenhuma que o viesse destronar. Portanto, ainda não houve, ao longo destes tempos, destes anos todos, nada que viesse dizer que o espiritismo está enganado. E, aliás, Allan Kardec nos diz, e já foi-nos dito aqui pelo nosso irmão Fernando no estudo, que Allan Kardec dizia que se a ciência comprovasse, em algum ponto, que o espiritismo estava errado, deixaríamos esse ponto e seguiríamos a ciência. Mas, até hoje, ainda não houve ciência nenhuma que nos viesse dizer que o espiritismo que está errado, em algum ponto. Aliás, em nenhum. Em relação às manifestações, nós sabemos que elas foram muito úteis, porque Jesus nos disse que nos enviaria o Consolador, e se repararem, Ele não nos mandou de imediato a codificação. Foi preciso, ou seja, tudo foi programado com uma tal sabedoria divina, para que se dessem fenómenos, para que se dessem manifestações, para que os homens de ciência se interessassem por esse estudo, porque só depois desse estudo aprofundado é que os homens sérios se envolveram nela, neste caso Allan Kardec, e só depois daí ele começou pesquisando, estudando, e foi então que se foi elaborando através dos mentores amorosos que lhe traziam todos estes conhecimentos, porque ele veio com essa missão, que nos veio até nós a doutrina dos Espíritos, que até hoje nos tem trazido tanto consolo, tanto entendimento para tantas coisas, não é? E, portanto, é uma doutrina consoladora, sem dúvida nenhuma. É uma doutrina consoladora. As manifestações ainda hoje surgem, mas numa outra concepção, porque essas que foram feitas nos tempos em que estes livros foram escritos eram de uma forma talvez mais forte, mais visível, porque só dessa forma é que os homens da ciência, que geralmente são céticos nas coisas da religião, só coisas fortes, só coisas que realmente os tocassem, é que os fazia debruçarem sobre um estudo sério, não é? Um estudo de observação, enfim, um estudo como nós sabemos que foi feito, sobretudo quem está no curso do Espiritismo, do curso básico do Espiritismo, onde se inicia, onde o irmão Fernando se inicia com todos os acontecimentos que foram acontecendo, não só os acontecimentos de Hydesville com as irmãs Fox, mas muito antes delas e dessa época, os fenómenos aconteceram. E, aliás, desde todas as épocas, e nós, ao longo do tempo que aqui vamos estando e estudando, vamos tendo esse conhecimento que o irmão Fernando amorosamente nos traz, com a sua paciência e com o seu conhecimento das coisas. E pronto, meus queridos, é o que eu tenho para vos dizer sobre o diálogo que me coube. Agradeço a vossa atenção e agora vamos para
o momento que também todos nós ansiamos, de receber as energias dos Espíritos e o amor de Jesus.